boa noite a todos. Estamos começando agora mais um talk show da HTML Coin, revivendo aí os velhos tempos de que esse programa acontecia na comunidade. Só que em inglês, né? Dessa vez a pedido de todos aí, a gente está trazendo de volta com a versão em português. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente está vivendo um momento muito bacana agora da moeda e eu achei muito importante que a gente retomasse esse contato e essa continuidade aí com a comunidade de estar sempre informando o que está acontecendo, né? Evitando especulações, suposições e trazendo o melhor que está tendo aí de desenvolvimento e ações da comunidade e ações do core também da moeda. A gente vai começar falando um pouco sobre o histórico dela, né? Alguns pontos marcantes aí nessa história. E principalmente também o que a gente tem desenvolvido aí nos últimos anos e o que está por vir. Então vou pedir a paciência de vocês, um pouquinho de atenção. A gente deve aí nos próximos 30, 40 minutos dedicar totalmente aí a HTML. Bom, vamos começar agora pelo histórico dela, falando um pouco do Amando, né, da intenção de criar a HTML Coin, como que ela surgiu, né, em que contexto que era. A gente estava aí mais ou menos em 2014, quando ela foi criada. Na época a gente tinha pouquíssimas moedas além do Bitcoin, eram poucas altcoins, menos de 10 ou 15 moedas aí existentes. E umas 10 só tinham alguma projeção, estavam listadas em corretoras. Nisso surge a nossa pequena HTML aí, com a ideia do HTML Business, que era o que? Era uma plataforma, né? Ou seja, o Amando, quando criou a moeda, idealizou uma plataforma que integrasse freelancers, programadores HTML, né? Onde eles pudessem fazer os serviços online e receber numa criptomoeda. Por isso o nome da moeda chama HTML Coin. Algumas pessoas têm alguma resistência com esse nome, falam que é uma linguagem ultrapassada, né? Na verdade nem é propriamente uma linguagem de programação, mas uma linguagem de marcação. E algumas pessoas criticam, né, em geral, esse nome. Mas a gente tem que entender que quando ele foi criado, lá em 2014, ainda tinha muita gente programando em HTML5, né? Então não era totalmente fora de sentido ter esse nome, não. E como surgiu com esse propósito, nada mais adequado do que ter. Hoje a gente tem uma ênfase muito grande no nome Alt-Hash, que foi uma solução não para mudar de nome. A HTML é bom deixar claro que ela não está mudando de nome. O nome da moeda tem um valor significativo muito grande. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar referências antigas aí desse nome. E um custo de marketing muito alto para a gente simplesmente trocar o nome da moeda porque algumas pessoas não gostam desse nome, né? Então a gente na fundação a gente tem a postura de respeitar a história, respeitar esses anos todos de indexação no Google, as referências positivas ou negativas a esse nome fazem parte da história de qualquer moeda, toda moeda tem seus altos e baixos. Então a gente não tem a intenção de, se teve alguma coisa ruim no passado, né, a gente não tem intenção de remover isso ou ocultar isso. Isso aí faz parte da história. É uma moeda que tem um time muito resiliente. Quem acompanha aí há mais tempo sabe o tanto que a gente passou de dificuldade, alguns problemas que a moeda teve por conta de terceiros. E a gente tem orgulho disso, de ter superado isso. Então quando a gente fala em Alt-Hash, a gente está falando da nossa blockchain. Quando a gente fala em HTML Coin, a gente está falando do gas, da moeda que é utilizada como gas nas transações da Alt-Hash. Então o primeiro ponto que a gente deixa claro aí nesse processo histórico é o nome da moeda, o valor que ele tem. Para vocês terem uma ideia, em 2014 saiu no Cointelegraph uma referência ao Facebook estudando utilizar ela como sistema de pagamento, junto com Doge, Feathercoin e, se me foge a memória aqui, tinha mais duas moedas também que entraram em pauta no core do Facebook, discutindo a possibilidade de utilização delas na plataforma. Seria muito parecido com o que a gente tem naqueles portais de conteúdo que você remunera a pessoa para continuar produzindo conteúdo, né?
Vale ressaltar também que a Federcoin, uma das primeiras criptomoedas a serem desenvolvidas no mercado cripto, foi desenvolvida pelo Peter, que atualmente é dev da moeda HTML Coin, ou seja, os dois naquela época, tanto o Amando quanto o Peter, já criaram esses laços muito fortes aí. E o Peter, ele tem o projeto dele com a Federcoin ainda, não é algo que está 100% extinto, mas hoje ele dedica exclusivamente ao desenvolvimento na HTML Coin. Era um nome muito forte na cena cripto daquela época. O Amando, ele já tem essa postura mais discreta dele, né? Então, na época ele não fez muito barulho, não fez muito alarde, nem nada. Já o Peter, ele já teve uma projeção aí em outras notícias, outros portais. A moeda dele era bem negociada na época também. E hoje todo mundo junto na HTML Coin, né? Em 2015, ela é listada na Blue Trade e é onde muita gente da comunidade brasileira, os mais antigos, conheceram essa moeda. Então as pessoas tinham o foco mais no Bitcoin, Litecoin e viam as altcoins ali crescendo, nascendo e muita gente fez aposta nessas moedas. A gente tem, por exemplo, aqui na comunidade o José Luiz, que é um membro de altíssima conta na moeda, uma pessoa que ajuda muito nos bastidores, quase que um conselheiro da moeda hoje em termos de comunidade, em termos de ações. O José Luiz também ele está diretamente envolvido com a cena BTC aqui no Brasil e tem muitos contatos aí com o pessoal dos portais, dos grupos mais importantes, e é um membro que depois eu quero até chamar ele para cá para a gente poder fazer uma entrevista e ele poder contar um pouco do que era essa época pós 2017, né, na HTML Coin. E a Blue Trade começa com um dos primeiros grandes mercados aí da moeda. Muita gente ficava fazendo trade nela, dobrando de 1 para 2 sats. Isso em 2017, muita gente aproveitou também, eu também aproveitei isso. E é onde começa basicamente a minha história na moeda, né? Finalzinho de 2016, início de 2017, foi quando eu fiz a primeira compra de HTML Coin e comecei a envolver mais com o trade dela. Passado um tempo, a gente aqui em Belo Horizonte tem contato com vários profissionais de várias áreas, várias empresas. E eu já tenho um passado em desenvolvimento que começou lá em 1996. Né? A gente trabalhava com criação de sites, intranets, sistemas. E eu tinha dado uma pausa em 2010 para cuidar de um spa lá na Serra da Moeda. E retomei em 2016. Foi onde eu vi na HTML uma possibilidade de tornar real muitas das ideias que eu tinha com o uso da blockchain. Então, nesses primeiros contatos que a gente fez aqui em Belo Horizonte com alguns profissionais, surgiu a ideia da gente criar a Health Chain, que seria basicamente uma cadeia de saúde, né, com formulários customizáveis, onde as pessoas poderiam integrar e registrar os prontuários de forma incorruptível. Esse projeto a gente chegou a conversar bastante com alguns diretores de hospitais aqui, algumas pessoas mais influentes no meio, tivemos a validação deles, né? E foi quando eu apresentei para o Amando. Então, enquanto investidor, eu via o futuro daquilo e resolvi entrar em contato com o Amando e conversar com ele. Expliquei, falei, olha, a gente já trabalhou muitos anos com o desenvolvimento, temos uma certa experiência no mercado e bastante contatos aqui, tanto em Belo Horizonte quanto em outros estados do Brasil também, com algumas pessoas importantes. E eu acho que a gente tem muito a somar e contribuir aí para a moeda. O Amando sempre muito receptivo, acolheu a ideia muito bem e a gente conversou bastante na época. Foi quando eu entrei no meio do ano de 2017, oficialmente para HTML Coin, para atuar na área de inovação e tecnologia. Então hoje meu papel ele é basicamente de construir projetos, ter ideias, ver necessidades do mercado, descobrir lacunas ainda não preenchidas, né, e trazer para a fundação em forma de produto. E como todo projeto, a gente precisa de equipe de desenvolvimento, equipe de comercial, designers, pessoal de back-end, UX, enfim. Uma série de pessoas envolvidas e que naquele momento a gente não tinha, mas a ideia ela foi nascendo. Outras pessoas foram sendo convidadas, né, para se juntar ao projeto.
E ele existe até hoje. Ele ainda não foi ao ar, por uma série de limitações mesmo de tempo, equipe, a formatação disso, outras coisas foram acontecendo em paralelo também que postergaram o lançamento dessa plataforma. Acabou que a gente deixou ela em stand-by, não que ela não vá ser desenvolvida ainda, mas as outras prioridades foram surgindo. Nós vamos falar delas aqui agora também, inclusive de alguns problemas. Nessa época, como eu falei para vocês anteriormente, eu fazia muito esse trade do 1 para o 2. O pessoal ficava muito BTC, 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 BTC. Eu falei, bom, eu estou no jogo, não é pela tecnologia, né? No início lá eu não tinha envolvimento algum, estava pelo trade mesmo e não estava preocupado com qual moeda ia governar, qual moeda ia ser número um. Estava preocupado com o que estava dando de retorno, né? Que é até uma estratégia que muita gente usa hoje aí, de escolher um ativo pela valorização e não por projeto ou qualquer outra coisa mais técnica. É óbvio que depois, né, da imersão que eu tive na moeda, isso tudo foi mudando, mas no princípio era basicamente isso. E eu utilizava tanto a Bleutrade, quanto a Iobit, quanto a CoinGather para fazer isso. Ora fazendo arbitragem e ora fazendo trade de 1 para o 2. E nessa época a gente podia falar abertamente nos grupos, né, fazer positivação, estimular o pessoal a entrar. Eu não fazia parte da moeda ainda e tudo. Então eu agia muito igual vocês fazem no grupo hoje, né, de ficar falando vai cair, vai aumentar, especulando e tudo. Depois que eu entrei para a moeda, isso praticamente parou, porque aí a gente já passa a ter uma regulação em cima como membro da moeda mesmo, né? A gente não pode estimular ninguém a compra ou a venda, especular cenários. Lógico que a gente fala de forma mais técnica sobre o nosso sentimento, né? Mas no intuito de instruir as pessoas nas duas opções que elas quiserem decidir. Mas nunca falar, vai subir tanto, ou vai cair tanto, ou ficar criando projeção igual youtuber e analista de mercado fazem. Então muitas vezes a gente recebe algumas perguntas no privado sobre o que a gente acha, se vai subir, se vai descer. Infelizmente a gente não conversa muito sobre isso, né? Mais de forma mais técnica mesmo, mas não de forma a induzir a pessoa a tomar aquela decisão que é única e exclusiva dela mesmo, né? Bom, nesse movimento Bleutrade, Iobit e CoinGather, eu consegui atingir um capital bem alto na época e infelizmente durante o swap da HTML lá na CoinGather, o FBI fechou a corretora e todos os fundos de todos os usuários que operavam nela ficaram retidos no FBI. Isso causou para a gente uma paralisação muito grande, porque ali tinha milhões de reais em moedas, né? Mais de 80 BTCs ali presos, na época da alta principalmente, né? Daria em torno disso aí, uns 80 BTCs. E foi um baque muito forte para a gente, tanto em termos pessoais quanto em termos de projeto e andamento das ideias. A única solução que a gente teve foi recomeçar do zero. Então, o caso da CoinGather foi o primeiro grande baque aí causado por corretora na moeda. Vocês vão entender lá na frente desse programa o porquê de muita coisa hoje, né, e porquê de algumas ações que a gente tomou para reverter isso. Bom, sobre o FBI, na época, a gente ficou sem saber se tinha sido um exit scam, se alguém tinha roubado as moedas, tinha hackeado as moedas, ou alguma coisa mais grave, né? A gente ficou 3 meses sem notícias e corremos atrás do dono da corretora, investigamos e tudo, mandamos alguns agentes lá em Chicago para poder conversar com ele pessoalmente e entender o que estava ocorrendo. Foi quando, em março, ele deu a explicação toda, né? Ele falou que a corretora já estava sob investigação e que o FBI tinha confiscado todos os fundos. Ou seja, a gente ficou sem aquele recurso. Como ainda estava em pauta a possibilidade, antes disso, né, de ter sido um scam, a gente sugeriu à fundação que fizesse um fork,
aproveitando já que já teria um, né? E resguardasse essas moedas da CoinGather com a fundação. Ou seja, era melhor estar na mão da fundação do que na mão de um ladrão. Supostamente um ladrão, né? Mas depois a gente foi descobrir que ele tinha rabo preso mesmo, o dono da corretora, e que a CoinGather estava sendo alvo de investigação de um roubo de moedas em 2015. Ou seja, o dono da corretora estava envolvido num hack de moedas e levou 2 anos a investigação para culminar em 2017 com o fechamento da CoinGather. Eles descobriram a CoinGather por acaso. Durante essa investigação do roubo de moedas no passado, eles foram até a casa do David Boucher, que é o dono da corretora, e lá acharam um servidor funcionando com uma outra corretora. Foi quando aprenderam tudo. Isso deve ter sido um baque grande para ele também, né? Mas estava envolvido com coisa ilegal, então foi merecido sobre esse aspecto. Bom, passado essa confusão toda, a gente começou do zero outra vez. Então todos aqueles projetos que estavam em andamento, com recursos próprios, eles tiveram que ser pausados. Aí alguns membros da nossa equipe foram para o P2P de Bitcoin, na época, o início de 2018 que deu a alta. Outros buscaram outros trabalhos no mercado. Eu tinha alguns fundos em XVG, que na época e até hoje é uma das grandes apostas que eu faço. E fui sobrevivendo e recuperando, fazendo scalp, day trade, aprofundando bastante nas técnicas de análise. E consegui recuperar, lógico que não o capital inteiro, né? Mas pelo menos uma parte que permitisse continuar sobrevivendo e desenvolvendo esses novos produtos. Nesse momento nós temos a entrada aí do nosso grande Paulo Felipe. Paulo Felipe trabalhou comigo há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu tive uma agência de publicidade aqui em Belo Horizonte, e ele era o nosso programador da época. E além disso, já era um amigo antes, já, de outros carnavais, literalmente. E uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa super agradável, simpática, inteligente, que assume os compromissos e entrega. E eu resolvi convidá-lo para fazer parte da Moeda, não só como desenvolvedor dos projetos particulares que eu tinha, mas também como membro da Moeda. Paulo cresceu, merecido esse crescimento, e hoje é o braço direito aí da fundação, junto com o Peter, para resolver todos os problemas aí, desenvolvimento ligado à Althash e à nossa blockchain. E quais projetos foram esses, né, que foram retomados? Um deles a Lotochain. E na época a gente tinha a intenção de fazer a Lotochain com o Bitcoin, com o Ethereum e com o HTML Coin. Nós tivemos um problema mais sério na rede do Ethereum. Havia um erro de código de smart contract da plataforma deles que causava uma vulnerabilidade que fazia como uma espécie de um script que ficava buscando contratos abertos e puxando os saldos, os fundos, né, hackeando mesmo. A gente chegou na fase beta a ter uma perda com isso. Foram $300 só de perda, isso foi reposto. Mas a gente optou por remover o Ethereum. E muita gente fala Ethereum, né? Vamos falar Ethereum também. E removemos o Bitcoin também pela falta de contrato inteligente nele que permitisse que o sorteio fosse feito. Ou seja, essa parte de Bitcoin teria que ser um script em servidor, demandaria custódia de moeda, e a gente não queria isso. A ideia do Lotochain na época era ser totalmente anônima, ou seja, você é identificado só pela sua wallet, não precisa nem registrar com e-mail, nem login, nem senha, absolutamente nada. Só sua wallet é reconhecida como forma de pagamento e o local de entrega do prêmio. Ou seja, não tem como a gente saber quem está utilizando e quem está ganhando, só o endereço. Que ela fosse descentralizada, rodando num contrato inteligente na blockchain, sem interferência humana, ou seja, a gente não tem como adulterar um resultado, não tem como a gente intervir no resultado, não tem como maquiar nada. É tudo feito pelo contrato, esse contrato é auditável e ele está rodando na blockchain. E também que ela fosse, bom, eu já falei anônima, né? Descentralizada. E tá me fugindo aqui agora a terceira.
Ah, tá. E a prova de fraude, né? Uma fraude interna e problemas com hackeamento de custódia. A gente chegou a anunciar na época no canal do Epaminondas Channel. Teve algum patrocínio ali de uns 2, 3 meses. Sentimos, testamos, validamos, mas esse problema da CoinGather, ele causou uma paralisação muito grande aí na nossa vida e a gente foi postergando isso. Mas em paralelo, a fundação ela foi sobrevivendo, ela não depende exclusivamente dos nossos projetos. Ela tem seus outros projetos que continuaram sendo tocados pela equipe lá fora, nos Estados Unidos. Um deles foi a própria OutHash, né, com a Token Farm, os serviços de registro de nascimento, de registro de documentos. Isso tudo fortaleceu muito a moeda. E depois que a gente fez o fork da Kitum para esse novo swap, a HTML Coin ganhou um poder incrível. E é bom a gente falar um pouquinho da Kitum aqui, porque nosso código deriva dela. E ela permitiu que a moeda tivesse contrato inteligente. E hoje ela é uma plataforma híbrida, Bitcoin e Ethereum. Por quê? Porque ela utiliza a forma como o Bitcoin transaciona, ou seja, ela tem a segurança das transações do Bitcoin, da forma como o Bitcoin faz para enviar um saldo, receber aquele troco, que basicamente 90% das moedas hoje em dia utilizam a mesma forma. E, em paralelo, a possibilidade de desenvolver contratos inteligentes que a Ethereum permite. Então, ela é uma moeda híbrida Bitcoin e Ethereum, por isso, ela tem características do Bitcoin e tem características do Ethereum. Não tinha nada melhor para a gente do que forcar a Kitum. Né? A Kitum tem muita ligação com o governo chinês, não faria sentido nenhum utilizar ela. Então, se você vê em termos de código, você vai ver Kitum e HTML como sendo a mesma estrutura. E ela foi eleita recentemente como o sexto projeto mais inovador de blockchain, a Kitum. Que é o mesmo que a gente falar também, que a gente utiliza o sexto projeto mais inovador na HTML Coin também. Então, quando vocês escutarem alguém falando HTML é shitcoin, normalmente vai ser papagaio de pirata que fica replicando isso por inércia, né? Por ser uma moeda que custa barato. E para gente que desenvolve, não tem nada melhor do que uma moeda de custo de transação barato e custo de aquisição barato também. Por isso que muitas vezes vocês vão ver desenvolvedor conflitando com o trader, porque pra gente não interessa tanto quanto que ela está valendo. Interessa que a transação dela é muito baixa e se a gente escalonar numa aplicação aí que vai demandar milhões de transações por dia, a gente tem uma rede que aguenta e o custo dela vai ser ínfimo. Isso em termos de escalabilidade o Ethereum não tem. Então vocês lembram até do CryptoKitties, né? Aquele joguinho que simplesmente crashou a rede toda do Ethereum. Então é muito bacana falar assim, mas o Ethereum tem contrato inteligente. Tem. Se você fizer uma aplicação aí que não vai demandar muito gás, que você não precisa gastar muito, você pode fazer lá. Agora, se seu aplicativo vai ter muita requisição por dia, você vai estar transacionando aquilo o tempo inteiro, o Ethereum é completamente inviável. Infelizmente, o mercado é movido por hype de preço. Se você for vasculhar tecnicamente as coisas, no sentido de desenvolver mesmo em cima daquilo, você vai ver N limitações e N problemas. E infelizmente o nosso mercado está comandado por ignorantes, youtubers, traders. Ninguém está nem aí para a tecnologia. O pessoal está querendo grana fácil e rápida. Então a gente trabalha num conflito diário e constante com esse tipo de pressão. Né? E é importante que a gente tenha uma clareza técnica também quando a gente for investir em alguma coisa, para a gente não fazer papel de bobo e nem ficar repetindo o que outros papagaios vão repetindo aí. Né? Daqui a pouquinho eu vou falar também aí dessa questão de pump and dump, de youtuber falando da moeda, de gente especulando quanto que ela vai atingir de novo. A gente vai trazer todo mundo mais para o pé no chão, mais para dentro da realidade técnica da moeda aí, para vocês entenderem muita coisa que é dita nos grupos. Então até aqui a gente já passou pela história, né, da criação dela. A minha entrada na moeda
em 2017, os primeiros projetos que a gente trouxe para o Core da Moeda. Em seguida, como que a gente fazia para sustentar esses projetos, né, e até se sustentar também através do trade. Logo em seguida, a gente comentou também do caso da CoinGather. Vou falar mais um pouquinho desse caso aí mais para frente, mas só para não perder a linha do tempo. Depois comentamos sobre a Lotochain, né, e a paralisação dela naquela época, né, que os fundos foram confiscados na CoinGather. Isso, depois de mais ou menos uns 6 meses, a gente conseguiu voltar ativa mais forte, né? E nisso só que a gente não parou de produzir ideia. Várias outras pessoas entraram em contato com a gente conversou com muita gente no mercado, outras ideias surgiram, a gente continuava trabalhando em cima delas, e até que culminou com o nascimento da Token Tower, que eu vou falar também dela em mais detalhes. A Token Tower ela vai ser digamos, a fachada da HTML comercialmente falando aqui no Brasil, porque a fundação ela está em Chicago, né? Ela está regulada pela SEC lá, tem algumas fronteiras que ela não pode ultrapassar, e aqui vai ficar muito mais fácil a gente com o CNPJ brasileiro fazer negócio no Brasil com outros brasileiros e empresas brasileiras, também usando Althash. E nisso a gente ganhou uma experiência muito grande dentro do ambiente de inovação, aceleradoras de startups, contatos com investidores, e a gente conseguiu formatar vamos chamar assim, de uma incubadora, né? Não propriamente uma incubadora de projetos terceiros, tem também, mas uma incubadora desses nossos projetos que de certa forma já estavam incubados, né? Aguardando o melhor momento para terminar, para a gente poder voltar a aplicar recursos e disponibilidade de tempo também. Bom, nesse inteirinho aí a gente tem o caso do Poma, que isso aí é uma novela que causou um dano muito grande para a moeda. O POMA, em inglês, é Program of Mass Adoption, né, um programa de adoção em massa, onde a gente desenvolveria um plugin para o WooCommerce, que é um plugin do WordPress que realiza pagamentos. Então surgiu um time do nada, eles não eram desenvolvedores da moeda, muita gente replicou isso na época, gente de má fé, não vou citar nome aqui, mas gente que chegou a envolver com a moeda na época e depois debandou e saiu inventando história que os desenvolvedores da moeda tinham abandonado o projeto, uma série de coisas assim. Poma nunca foi desenvolvedor da moeda. Eles foram um time de pessoas que, como nós, entrou em contato com o Amando propondo uma ideia. O Amando, como sempre, recebe muito bem, ele confia nas pessoas. E o que o pessoal do Poma quis fazer? Durante esse debate do que seria feito com os fundos da CoinGather, o Arturo, eu vou citar nome aqui abertamente, porque eu não tenho medo nenhum de falar isso, ele me ligou, na época eu morava lá na Serra da Moeda, estava tranquilo no sítio, sossegado, recebo a ligação à noite, o cara falando comigo, o Márcio, tal, que é o Arturo, nós estamos precisando de fundos para poder tocar o nosso projeto adiante, e nós queremos convencer o Amando de ceder os 13 bilhões de moedas da CoinGather para a gente financiar esse desenvolvimento. Um absurdo. Assim, 13,8 bilhões, sendo que eu tinha lá dentro mais de 200 milhões presos. E eu fui o primeiro a levantar o pé e falei, que isso, tem dinheiro meu lá. Como assim vai passar a mão nos fundos e vai gastar no projeto de vocês? Tem dinheiro de usuário lá dentro. Afinal de contas, são 13,8 bilhões. Revoltei com ele e falei, não, isso está errado. E já comuniquei o Amando direto. Falei, olha, Amando, tá tendo essa intenção de motim aí contra você, né, contra a sua decisão de preservar os fundos como sendo da comunidade, até alguma decisão final do FBI. E tem gente querendo passar a mão nisso. E tá cooptando gente por fora para depois chegar todo mundo e te pressionar. Eu escancarei esse caso na comunidade brasileira. Muita gente debandou para o lado do Poma. 2 infelizes que trabalhavam na moeda compraram a ideia do Arturo, distrair o Amando, passar a mão na grana e tudo, foram junto com o pessoal do Poma. Então quando falaram assim, os devs da moeda abandonaram, não foram os devs da moeda que abandonaram, foram os devs desse projeto específico,
do Poma e abandonaram porque o Amando e eu falamos não. Então, assim, quando vocês ouvirem falar, porque em 2017, final de 17, início de 18, os desenvolvedores largaram o projeto. O desenvolvedor nunca largou o projeto. O que ocorreu foi isso: o Poma quis passar a mão no dinheiro, a fundação negou, óbvio, estava certo negar. O pessoal rebelou e quis criar uma moeda própria, levando membros da nossa comunidade e membros da moeda, inclusive, com eles. Esses aí ficaram conhecidos como os traíras da moeda. Quem é mais antigo sabe o nome de todo mundo aí. O projeto desse pessoal não foi para frente, morreu. Um ou outro tentou criar um projeto novo aí em cima, que está dando escândalo nos outros aí até hoje. Não vou citar nome aqui nem nada, mas é só o pessoal procurar e vai achar aí quem é. Né? Não entregam nada, só ficam postergando. Cada hora falam que vão usar uma blockchain diferente, coleta dinheiro para listar e fala que deu problema, uma série de coisas aí, só falcatrua. Bom, passado esse problema, a moeda teve um dump absurdo. Ela estava valendo 35 satoshis na Below Trade, movido por esse novo projeto de integrar HTML no WordPress. E esse pessoal tinha recebido já 5 bilhões de moedas para um contrato de 5 anos com a moeda. Eles receberam essa grana, saíram da moeda e não devolveram a grana para o Amando. Eles simplesmente despejaram isso no mercado. O Amando não quis entrar na justiça com isso, poderia ter um gasto de energia e de dinheiro muito grande para ressarcir disso, preferiu focar na recuperação. Eu concordei também que isso demandaria um tempo muito grande, no momento de cripto, onde um ano é uma eternidade. E eles jogaram o preço de 35 para 20 satoshis, 17 satoshis mais ou menos nesse dump, e continuaram dumpando. Então a moeda saiu do 35 para 10, mais ou menos aí nesse movimento de despejo do Poma. Causou o FUD, todo mundo foi despejando atrás e a moeda carregou a culpa. Teve um youtuber que a gente patrocinou que foi muito filho da puta em ter... A gente pagou um mês. No mês seguinte, ele estava soltando um vídeo detonando moeda, chamando a moeda de scam, pump and dump, e que os devs abandonaram o projeto. Bom, por sorte, esse cara é conhecido hoje no mercado como promotor de pirâmide e scam. Então a gente não está dando a mínima mais para o que ele fala ou deixa de falar, e já caiu bastante em descrédito na comunidade cripto em geral, né? A pessoa, quando ela é movida só por dinheiro, ela não tem critério nenhum de escolha. Então ela começa a botar qualquer um que pague lá dentro. E a partir do momento que você para de pagar, você vira inimigo e a pessoa vai lá e fala mal. Uma postura imatura, antiética, pouco profissional e que está colhendo os frutos dela agora aí no mercado com a falta de credibilidade que esse youtuber ganhou. E hoje ele é motivo de chacota. Todo mundo que aparece no programa dele, o pessoal já está falando que já é o próximo scam a cair, né? Bom, isso aí são questões à parte. Vale o desabafo, mas acho que as pessoas têm que ter uma responsabilidade muito grande nessa função de youtuber, dono de portal, na hora de redigir uma mídia falando mal de alguma coisa. O pessoal normalmente corre lá no grupinho de WhatsApp dele, onde tem o pessoal que ele acha que é mais influente, coleta informação, redige uma matéria ou faz um vídeo detonando moeda e não tem o trabalho de ir lá no centro da moeda perguntar o que aconteceu realmente, fazer um trabalho jornalístico imparcial. Né? Esse youtuber ele deve ter tomado algum prejuízo grande com esse dump, né? Mas a forma dele reagir a isso, ele deveria ter consultado a moeda antes e saber o que estava ocorrendo, até mesmo porque a gente era patrocinador do canal. Bom, então passou esse período do dump. Coincidentemente, o mercado depois da alta de 2018 entrou em declínio. Foi quando a gente listou na HitBTC. Antes dessa listagem na HitBTC, a gente teve um problema com a IOBIT. A IOBIT a gente pagou pelo swap, eles cobraram uma fortuna pelo swap e não fizeram o swap. Então até hoje tem HTML5 com a moeda descontinuada sendo negociada lá na IOBIT. Eles até pararam agora há pouco o servidor deles. Pode até ser que eles voltem, né, a listar a moeda correta. Mas bom, então tivemos aí CoinGather, IOBIT, esse problema do Poma, dumpando a moeda, né? E quando listou na HitBTC, cobraram a fortuna da fundação.
quase 30 BTCs a listagem lá. Todo mundo na expectativa de que aquilo ali seria a salvação da moeda. E que ficava a comunidade repetindo, igual o papagaio também, tem que listar mais, tem que pôr em tal moeda, tem que pôr em tal corretora, tem que listar na Binance, tem que listar na HIT, tem que listar naquilo. O que ocorreu na HIT com a listagem foi justamente que lá tinha muita demanda de compra, todo mundo terminou de dumpar. Não teve ninguém comprando a mercado, atacando ordem de book. Teve gente comprando lá embaixo, que é a estratégia de todo trade inteligente, baleia inteligente. Então, quando eu escuto assim na comunidade, lá que estão as baleias. Lenda, lenda. Então, a corretora é o paraíso das whales. Isso aí é bobo da corte, que fica ali repetindo, repetindo, repetindo. Isso aí sendo que não é na verdade. Baleia não ataca mercado. A não ser que ela saiba de alguma novidade grande que vai fazer moeda subir disparadamente assim, ele não ataca mercado, não. Ele coloca a ordem lá embaixo. Ele não é bobo. Afinal de contas, ele é baleia porque ele é inteligente. Porque ele sabe gerir o dinheiro dele e não compra mercado fazendo pump em moeda, não. Ele compra lá embaixo. Então, quando você vê, por exemplo, a moeda está custando 10 satoshis, vai entrar uma baleia, não está acontecendo nada na moeda. A baleia quer comprar, ela vai por ordem de compra 2, 3, 4, 5, nunca 10. Agora, se ela sabe que alguma coisa vai acontecer, tem alguma informação, ou enfim, quer comprar mercado mesmo para fazer a moeda subir ali, ela rapa. Agora, em geral, 90% das baleias aí são inteligentes, meticulosas, estrategistas, estão aí em grupo em silêncio, não manifestam, só ficam observando. Estão nos grupos da moeda oficial também, tem bastante baleia dentro da HTML Coin, de olho em tudo que está acontecendo, mas que não fica ali positivando nada, mandando GIF, nem fazendo oba-oba na moeda. São estratégicos, calculistas, né? E a ilusão achar que listagem vai pumpar a moeda. Listagem até hoje para HTML Coin significou perda de dinheiro e problema. Nós vamos entrar no próximo assunto que diz muito respeito a isso. Então vamos lá, nós tivemos CoinGather confiscando moedas, Iobit que não fez swap, depois tivemos dump do Poma, depois tivemos problemas aí com a comunidade brasileira que saiu replicando falácia desses membros que abandonaram a moeda e foram pro Poma, se ferraram lá depois. Aí a gente tem System Coin, que confiscou moeda de usuário, fechou, travou a listagem lá e ficou com as moedas. Tivemos Coin Exchange, que fez a mesma coisa. Tivemos... memória falhando agora. Mas, bom, eu vou continuar e a gente vai lembrando das outras aí. Eu sei que foram 7 problemas causados por corretoras e por problemas externos à moeda. E a moeda e os usuários só tomando chibatada. E a gente sem poder reagir, sem poder fazer nada com essas corretoras. Nisso surge aquilo que eu pensei e falei. Se a gente está tendo problema de crescimento por conta de terceiros e não por conta da nossa tecnologia, ou dos desenvolvedores, ou do CEO da moeda, a gente precisa de uma corretora própria. A gente precisa de uma corretora onde a fundação tenha contato direto, que liga para o dono na hora, aciona o dono na hora e o dono vai acordar ali para resolver o problema na hora. Isso foi uma das maiores causas da gente ter criado a HTML Bunker. O bunker, né, com aquele bunker de guerra onde soldados escondem e se protegem ali no campo de batalha, ele vem disso, vem de um bunker, de um local seguro e protegido, onde a fundação tenha poder de decisão, onde a fundação possa escolher mudanças, alterações, sugestões, possa interferir ali diretamente e, em caso de problema, a fundação ter contato direto com a pessoa. Eu reuni com alguns parceiros, com alguns desenvolvedores, conversamos sobre custos. São custos altos de desenvolvimento, não é barato. A gente não pega uma plataforma aí do nada, baixa ela e começa a usar. Você precisa revisar, por mais que alguma uma coisa ou outra você até utilize open source, mas você precisa de uma revisão técnica muito apurada, ver se aquele código ali não tem vulnerabilidade nova publicada. Foi feita uma pesquisa, escolhemos a empresa para desenvolver, levantamos todos os custos envolvidos naquilo e lançamos a campanha de arrecadação junto com a comunidade para viabilizar aquilo. Então, quando vocês olharem para a Bunker, olhem para aquilo como uma necessidade da fundação
de proteger os usuários e de fornecer um ambiente saudável para os tokens HRC20 proliferarem e crescerem no mercado. Quando vocês olharem para a Bunker, vocês olham para ela como uma corretora que foi construída pela comunidade. Foram 100 membros da comunidade envolvidos nesse crowdfunding para que ela se tornasse realidade. Hoje a gente sobrevive mantendo ela com esses fundos ainda. Ela tem 4, 5 meses aí de existência, sendo que 3 ficou em fase beta. Então a gente pode dizer que propriamente assim, com tudo 100% funcionando, tudo bonitinho, a gente tem uns 2 meses aí. Ainda tem muita coisa para desenvolver nela. Se vocês viram lá, quem tem Token Banking já viu a aba lá da parte de arbitragem, da parte de indicação de sinais de trade, o chat que vai entrar para o usuário interagir um com o outro, igual na HIT, que tem aquele shoutbox. A parte de inteligência de negócios, onde a gente faz uma análise de vários portais, várias redes sociais, coletando elementos para a tomada de decisão. Isso tudo ainda vai ser desenvolvido. Tem algumas mudanças na UX dela também. Alguns usuários menos experientes reclamaram de dificuldade de fazer trade na UX dela. A gente escuta. Óbvio que todas as alterações elas vão demandar tempo e dinheiro. Então a gente não pode sair fazendo uma atrás da outra à medida que o usuário vai pedindo. A gente tem que esperar aquilo ali acumular, estudar, ver a melhor forma daquilo ser implementado. Em março a gente já vai mudar o X para uma similar ao X da BitMEX. Não sei se vocês já conhecem, mas é aquela X onde você pode arrastar e modular o seu livro de ordens como você quiser. Então, se a pessoa gostar dele claro, vai pôr claro. Se gostar de escuro, vai pôr escuro. Se quer o gráfico na esquerda, no alto, ele fica. Se quer arrastar o book e deixar as ordens lá em cima, é só mover. Uma forma bem dinâmica de fazer essa interação lá. Tem outras mudanças também que a gente está passando agora. Uma delas é a transição da equipe que desenvolveu para a transição nossa de desenvolvimento. Hoje a gente conta com a presença do professor Ilo, um cara fantástico, genial, muito inteligente e que pega as coisas muito rápido. O pessoal da empresa anterior já está passando todo o know-how da corretora, toda a plataforma. Então, às vezes, acontece algum problema, é resolvido na hora. Outro pode demorar 1 hora ali, alguns dias, como aconteceu do Node Ethereum ter parado depois do fork Glacier. O pessoal está em cima ainda tentando resolver isso. Enfim, o nosso objetivo é sempre que resolva e sempre que melhore a corretora. Ela nunca vai estagnar naquilo ali. A fundação tem uma participação nela, né, uma participação comercial, que garante a ela esse contato direto com a gente, essa relação quase que de parceria formal mesmo, né? E temos muitos planos aí ainda para o marketing dela. A gente não fez marketing dela por quê? Você precisa estar 100% para cair dentro do mercado. Por mais que ela funcione, por mais que todo mundo já está operando nela lá, tem coisas que a gente sabe que se entrar no mercado o pessoal vai bater. Então a gente espera que, terminando essa mudança da UX, a gente consiga entrar de forma mais profissional e fazer o marketing efetivo. Porque agora seria gastar dinheiro para tomar pedrada. A gente vive numa comunidade que é extremamente tóxica, pouco instruída tecnicamente, mas muito tóxica na hora de criticar, na hora de bater. Então é isso. Assim, basicamente, a Bunker, para a gente, nós estamos felizes, né, da realização dela. Felizes por já ter chegado a 1.500 usuários, organicamente, dentro da comunidade. Não tem boot maquiando volume. Eu vou falar disso depois também, vocês vão entender muito o que é colocar um boot ali para operar para fins de volume. Aquilo causa uma falsa impressão. Fica todo mundo falando, a corretora X tem tanto de volume, corretora Y tem tanto de volume. Mentira, se você for ver o que é volume de venda real e de compra real, muitas vezes não dá 1/3, não dá 1/4 do que está sendo mostrado ali. Tem que ser inteligente, tem que ser esperto, tem que aprender esse mercado, porque senão vocês vão ficar fazendo papel de bobo em grupo, falando aquilo ali que não sabe, né? Bom, nós temos aqui agora ainda
Ah, tá. Das corretoras eu esqueci aqui de falar da KuCoin também, que a gente ganhou na votação e não foi listado. Fizeram a falcatrua lá e listaram outra moeda. Então, assim, cuidado com essas votações. As estratégias deles são bem, como se diz, perversas nesse sentido. Te botam meses ali votando, obriga a votar todo dia, exige cadastro. E na verdade vai ganhar é a que eles querem mesmo. Então fica todo mundo dando propaganda para a corretora de graça e criando registro na corretora de graça sem garantia alguma de listagem. Estamos tendo mobilizações fantásticas na comunidade brasileira aí para arrecadação de listagem, como foi o caso da Crex. Essa listagem foi feita com recursos da própria comunidade também. Está lá listada. Infelizmente o pessoal já colocou, já montou suas barreiras lá. Então teve a esperança de que o trade ocorre lá, que as baleias estavam lá, que o preço ia para 50 satoshis, igual o BBK saiu de X para 450. Muita especulação foi criada em cima. Muito em virtude do que o Ronaldo falou, youtuber. É uma pessoa que a gente respeita o trabalho dele dentro da linha dele. Né? Ele tem aquela linha de autoajuda motivacional, empolga o pessoal, passa informação técnica e análise de trade, mas o objetivo dele é único, é faturar. O objetivo dele não é entender o que está por trás da moeda. Em momento nenhum ele contactou ninguém do time avisando que ia comentar, não pediu informação nenhuma. Fala puramente como trader mesmo. Isso aí eu não vou criticar a postura dele, mas eu não critico a postura dele, mas eu posso criticar os resultados daquilo ali dentro da nossa comunidade. O primeiro deles foi um pump artificial que jogou a moeda de 0,3 para 3 satoshis. Um pump de 1000%. Isso aí, aos olhos da SEC, nos Estados Unidos, é uma moeda pump and dump. Então vocês estão entendendo assim, o risco disso para a moeda, da moeda ser classificada por um órgão de regulação nos Estados Unidos como moeda pump and dump e perder seu registro lá, ser impedida de operar e ser fechada? Então, assim, vocês têm que ter muita consciência na cabeça quando vocês estiverem pensando no interesse pessoal do bolso de vocês com o interesse técnico e de desenvolvimento e legal da própria moeda. E isso não está sendo levado em conta. Aí a gente adota uma postura um pouco mais agressiva no grupo, o pessoal fala, porque o Márcio xingou não sei quem, porque o Márcio falou isso, o Márcio falou aquilo. Isso é normal, eu vou continuar agindo assim mesmo, porque a gente está defendendo aqui, não é R$ 100, R$ 200 que está ali em jogo no trade. A gente está defendendo 3 anos de trabalho, uma vida, família envolvida, profissionais, parceiros e tudo. Então não chega ninguém de paraquedas achando que manda na moeda, que sabe o que é melhor ou pior, falando em redução de supply, que tinha que listar em não sei o que isso, que aquilo, porque que a fundação não faz isso, faz aquilo. Chegou um monte de gente de paraquedas na moeda, se achando sumidade em cripto, e o que a gente tinha que fazer ou não. Tava todo mundo quieto ali no seu trabalho, desenvolvendo, sabendo que a moeda estava caindo, mas ninguém estava preocupado se ela ia morrer ou não. A moeda nunca morreu desde 2014. Aliás, já morreu entre aspas, né? Várias vezes que subiu e desceu. Mas estava ali sossegado. Aí de repente vem o youtuber falando que a moeda promete, que aquilo, traz uma legião de seguidor dele para dentro da moeda, estoura a moeda e de repente o grupo está estourado lá, totalmente fora de controle, com o pessoal falando o que era bom, o que era ruim. Então, assim, um pouco daquela postura foi muito em virtude disso. A gente tem uma preocupação muito grande com o crescimento orgânico. Cuidado quando forem falar da comunidade gringa, criticar a comunidade gringa e falar que eles não ajudam a moeda. Eles ajudaram muito mais que a comunidade brasileira ao longo desses anos todos. E eles têm uma postura que é muito diferente da nossa aqui. Aqui no Brasil, o pessoal é muito oba-oba, é tudo festa, país carnaval, futebol, uhul, né? Aquela coisa toda. E lá eles estão acostumados a investir em bolsa. Um americano comum começa a aprender a investir em bolsa com 12 anos de idade, 10 anos de idade, 11 anos de idade. Esses termos todos aí que a maioria do pessoal está aprendendo velho, já aquilo ali já está enraizado na cultura americana. A regulação da SEC também já está enraizada na cultura americana. Então, por exemplo, o Elon Musk soltou no Twitter dele um dia uma fala lá que fez subir a ação. A SEC foi em cima dele, porque era manipulação artificial e não crescimento orgânico. E o cara tá, não sei se já terminou o processo dele, mas está respondendo ou vai responder, ou já respondeu por aquilo ali. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você pensar no seu próprio bolso, aquela sua atitude pode estar atrapalhando um trabalho de anos de muitas pessoas,
e pode simplesmente fazer o efeito, causar o efeito reverso. Pessoas desanimarem com o projeto, né, a comunidade virar uma zona, uma baderna, e o pessoal ficar criticando os gringos lá, falando que eles não fazem nada. O que eles querem é o crescimento orgânico. Eles querem olhar para a moeda e ver que a moeda subiu de 0,3 para 3, porque tal produto foi lançado. Aquilo sustenta o crescimento. O que muita gente quer e fez foi forçar o crescimento causado por youtuber aí, porque estava perdendo dinheiro na queda. Isso está errado, isso é uma postura que a fundação nunca vai apoiar, né? E muitas vezes a postura nossa vai ser um pouco agressiva no sentido de coibir isso. Mas bom, a gente vai deixar agora um pouco a lavação de roupa, já falamos bastante do histórico, já pontuamos aqui algumas questões que a gente já queria pontuar há mais tempo. E depois dessa lavação toda, agora vamos para a parte que todo mundo está ansioso aí, que está esperando, que é falar sobre produto e projeto. Né? O que foi feito, o que está sendo feito e o que vai ser entregue. Bom, no ano passado nós tivemos em contato com a ONG Save Cerrado, que eles detêm uma área que dá mais ou menos 2 vezes o tamanho aqui de Belo Horizonte, no norte de Minas, só de preservação de cerrado, mata nativa de cerrado. O cerrado ele tem uma importância enorme para o nosso ecossistema, e a ideia deles foi tokenizar o metro quadrado de forma a gerar receita para a manutenção daquilo ali, do espaço, porque são, só para pontuar, são áreas privadas. Essas áreas privadas elas não têm assistência nenhuma do governo. O governo está ali para te multar, para te prender se você fizer alguma coisa, para te cobrar imposto. Agora, para ajudar uma área de preservação privada, ele não dá nada. Então, muitas vezes, o dono de uma terra desse tamanho, ele se vê obrigado a vender aquilo para produção de gado. Por quê? Aquilo ali custa muito caro para você manter. Como é que você vigia uma área de 180 milhões de metros quadrados? Muito difícil, né? E além do custo de manter isso, né? Você tem fiscalização, você tem estudo da fauna, estudo da flora, uma série de coisas envolvidas ali, se o objetivo da pessoa mesmo é manter aquilo preservado. Em seguida, a gente tem os projetos na área do setor agritech, né? Que é o setor ligado aí às startups de tecnologia agro, para rastreabilidade de produção, seja ela qual for. Tivemos aí no Hackathon do Café apresentando a solução, foi muito bem recebida. Tivemos um match com uma empresa que domina aí 4.000 fazendas de café no país, dentro da plataforma dela, que já está interessado em conhecer o nosso produto. Falta agora só a finalização dele. Temos a Lotochain, que já falamos bastante dela já. Sai agora, era para ter saído agora em janeiro, Lotochain. O Paulo está passando por um processo seletivo lá na Amazon, então teve que retardar um pouquinho aí a finalização, mas a gente já está empenhado em soltar agora em fevereiro mesmo, já que janeiro não foi possível, né? Tem a parte de contratos, o domínio contractify.com, ele está registrado em nosso nome, e vai ser uma plataforma bem mais ampla do Alt-Hash Proof, muito similar aí ao que outras plataformas de registro na blockchain já estão fazendo, porém com um custo infinitamente menor do que a concorrência. Temos a Banker, né, que é a nossa corretora, já falamos dela também. A Banker, para quem não sabe, ela comercializa o white label dela também. Então, se alguém quiser ter um dia uma corretora, alguma moeda quiser ter uma corretora própria, com token próprio, a gente vende essa white label, né, que não seria uma cópia da Banker, mas a cópia em termos de infraestrutura, né, e funcionamento, mas com a logomarca dessa nova corretora, dessa nova empresa. O professor Ilo, ele é sócio da Caminhões Já, que é como se fosse um Uber de frete, né? Está criando uma máquina já para pagamentos e o token vai ser feito na nossa Alt-Hash. Tem a FCJX Venture Builder, que foi a primeira Venture Builder do país. Funciona basicamente como uma aceleradora de startups e captação de investidores. Eles criaram uma criptomoeda dentro da nossa plataforma para conectar todas as startups de vários ecossistemas. Temos também agora vamos para os sigilosos, né? A gente tem o Skychain e a Bitmarket. Esse eu não posso falar,
A concorrência fica de olho aí nos projetos. Os outros já têm iniciativas similares, não tem problema nenhum a gente comentar. Agora tem mais dois aí que vão causar e vão agitar muito o mercado, que é a Skychain e a Bitmarket. Isso aí nós vamos deixar para soltar mais para abril, maio, meio do ano aí. Primeiro entregar essa leva toda de projetos, que a gente começou, igual eu falei, desde 2017. Metade já está aí, já no ar, graças aí à Fundação também e outros parceiros que nos ajudaram. E esse ano promete muito. Não falo promessa de preço, mas promessa de entrega de produtos. Preço quem dita é o mercado. Se o Bitcoin der uma boa valorizada aí, a gente tem boas perspectivas também de valorização indireta na nossa moeda, mas esse não é o principal objetivo. Lógico, a fundação ela precisa da moeda dela, está valendo muito, afinal de contas ela paga, né, seus colaboradores, e uma moeda sem valor ela acaba tendo que gastar muito mais para suprir aquilo ali. Uma moeda com valor ela vai gastar muito menos de suas reservas, mas ela não está preocupada com quanto ela custa realmente, né? Então qualquer movimento no sentido de causar pump and dump, vocês podem ter certeza que a fundação não vai chancelar. Agora, qualquer interesse em relação aos produtos, aos projetos, aos objetivos maiores da moeda, aí, vocês podem contar com a gente. Né? E, inclusive, quem tiver alguma ideia, algum projeto, formata isso. Mas não formata assim, não chega no Telegram e fala assim, olha, Márcio, eu tenho uma ideia assim, assim, assado. Não, toca aí. Não é assim. Você tem que fazer um business plan. Um plano de negócios. Você tem que mostrar seu objetivo, como é que você vai quer chegar lá, qual que é o tamanho do mercado, quanto você pretende faturar, quais são os seus concorrentes. É um estudo mínimo possível. Quanto mais esse estudo está entregue, qualificado e aprimorado, maior a chance dele cair num pipeline de desenvolvimento aqui. Agora, se for só uma ideia no ar, sem fundamento, tal, só uma conjectura, isso vai demorar um tempo maior, porque a gente vai precisar analisar isso tudo aí para a pessoa antes de falar que está aprovado ou não. Bom, 2020 está sendo um ano que está todo mundo com bastante expectativa e a gente quer honrar essa expectativa de vocês também, não só em relação ao mercado aí como um todo, mas dentro da própria moeda. Peço que vocês se mantenham alinhados com esses objetivos da Fundação, tá? E controle um pouco a ansiedade aí em relação a pump, em relação à perspectiva de preço. Se tem alguém esperando alguma coisa para a próxima semana, pode esquecer, não vai ter nada para a próxima semana. Mas no longo prazo a gente tem bastante coisa para mostrar. E em fevereiro mesmo já tem a própria Lotochain. Vamos precisar que vocês nos ajudem bastante com a divulgação dela, né, para a gente poder manter um ritmo muito bom lá de premiação diária, atrair outros membros de outras comunidades para a nossa. Porque uma coisa é quando você atrai uma pessoa prometendo lucro. Outra coisa é quando você convida uma pessoa para testar um produto e para usar um produto real. Isso tem uma diferença enorme, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de perceber, mas é muito mais fácil eu falar para uma pessoa, olha, a HTML Coin está lançando a Lotochain, vamos lá participar e jogar, do que você entrar no grupo e falar assim, investe em tal moeda porque ela vai dar um pump de 1000% de novo. Usar inteligência nessas horas assim e trazer o pessoal das outras para a nossa com algo que eles usem. E não só uma promessa de ganhos. Tá bom, o talk está ficando mais longo um pouco do que eu imaginei, mas eu acho que a priori era isso que eu queria passar para todo mundo, deixar todo mundo tranquilo e confortável aí com o que está sendo feito. Agora eu falo em nome da Fundação. Eu agradeço a todos aí pelo empenho que tiveram nessa arrecadação, ao Marcos Hold, ao Danilo, ao McDonald, a todo mundo aí que está envolvido. Os nomes são muitos aqui no grupo, a gente tem conversa com todo mundo, tanto aqui no WhatsApp quanto no Telegram. É difícil agora de eu sair lembrando a lista de todos, mas é uma multidão, uma legião de soldados mesmo que a gente tem por trás aqui ajudando a moeda. Tá? Então quem está chegando novo agora se junta ao time, já fica sabendo quem é quem, o que a gente está pensando e vamos entrar nesse barco junto que a gente tem muito futuro pela frente. Eu deixo aqui meu boa noite para vocês. Eu preferi fazer dessa vez gravado ao invés de fazer ao vivo. Todo mundo está sabendo aqui que Belo Horizonte está passando por
momentos de chuvas intensas aqui, causa, eu preferi fazer do que a gente correr algum risco de ter algum apagão. Mas é isso, gente. Fique com Deus. Boa noite aí para todo mundo. E no próximo vídeo eu gostaria que vocês mandassem perguntas, principalmente baseado nesse vídeo aí que a gente fez agora. Vai surgir muita dúvida, vai surgir muito comentário. Então eu peço que vocês mandem pra gente, tá? Na semana que vem a gente fazer ele ao vivo, já respondendo as perguntas da comunidade. Beleza?